Quando Rebeca Almeida saiu de casa com uma mochila nas costas e 20 anos de vida, ela não estava fugindo. Estava sendo empurrada. A porta bateu atrás dela com uma força que não era apenas física, era definitiva. Do lado de dentro, a voz do pai ainda ecoava entre as paredes. Enquanto você continuar com essa história de crente, essa casa não é mais sua. Ela parou na calçada, olhou para a rua vazia de uma manhã de quinta-feira em Aparecida de Goiânia e respirou fundo. Não chorou naquele momento. Chorou mais tarde, sozinha, quando ninguém podia ver. Mas essa história não começa com a porta batendo. Começa muito antes, em uma família onde a religião era vista como coisa de fraco e onde fé era sinônimo de ingenuidade. Seu Hélio Almeida era um homem que se orgulhava de ter construído tudo sozinho. Nascido em uma família pobre do interior de Goiás, havia chegado à capital ainda jovem, trabalhou em obra, juntou dinheiro, abriu uma pequena distribuidora de bebidas que com o tempo foi crescendo e se tornando o sustento confortável da família. Era um homem duro, não por maldade, mas porque aprendera que dureza era sinônimo de sobrevivência. Para ele, Deus era uma palavra que as pessoas usavam quando não tinham mais nada, e ele sempre tinha alguma coisa. Dona Marlene, a mãe de Rebeca, era diferente no tom, mas igual na substância. Educada, gentil nas formas, mas completamente moldada pela visão do marido. Nunca discutia com ele em público, raramente discordava em particular. Era o tipo de mulher que entendia a paz da casa como bem maior, ainda que essa paz custasse silêncio em situações onde a voz era necessária. Rebeca cresceu nesse ambiente. Tinha uma irmã mais velha, Camila, que havia se adaptado bem às expectativas da família. Casou cedo, com um rapaz aprovado pelo pai, e passou a frequentar os mesmos círculos sociais que seu Hélio considerava aceitáveis. Rebeca sempre foi diferente. Mais quieta, mais observadora, mais inclinada a questionar o que os outros aceitavam sem pensar. Aos 18 anos, foi convidada por uma colega de faculdade para uma reunião de jovens em uma igreja evangélica do bairro. Foi sem expectativa, quase por acidente, mais para acompanhar a amiga do que por interesse próprio. Mas algo aconteceu naquela noite que ela não conseguia explicar com palavras. Não foi uma emoção passageira. Foi algo mais profundo, como se uma parte dela que sempre esteve inquieta tivesse finalmente encontrado repouso. Voltou na semana seguinte, e na outra, e passou a ir toda semana. Durante quase 2 anos, ela escondeu aquilo em casa. Saía dizendo que estava na faculdade ou na casa da amiga. Levava a Bíblia dentro da mochila como quem esconde algo proibido. Não era hipocrisia, era sobrevivência. Ela conhecia o pai. Sabia que a conversa chegaria, mas queria que chegasse no tempo certo, quando ela estivesse mais firme, mais preparada. O tempo certo não veio. A descoberta veio primeiro. Dona Marlene encontrou a Bíblia por acaso, quando pegava roupas para lavar. Não disse nada naquele dia, mas guardou a informação com o desconforto de quem carrega algo que sabe que vai explodir. Quando contou para seu Hélio, a reação foi exatamente o que Rebeca temia. Ele não gritou. Seu Hélio raramente gritava. Era pior que isso. Chamou Rebeca para a sala com aquela voz controlada que significava que a decisão já estava tomada antes mesmo da conversa começar. Rebeca, eu ouvi falar que você anda frequentando igreja. Ela não negou. Olhou para o pai nos olhos e disse com calma que sim, que havia encontrado fé e que isso havia mudado sua vida. Ele ouviu com a expressão fechada de quem escuta algo que confirma um medo antigo. Eu criei você para ser uma pessoa racional, não para seguir massa, não para depender de ilusão. Ela tentou responder. Tentou explicar que não era ilusão, que era uma experiência real, que havia algo genuíno naquilo. Mas seu Hélio já havia se levantado. Enquanto você continuar com essa história de crente, essa casa não é mais sua. Dona Marlene ficou sentada no sofá sem dizer nada. Camila olhou para o chão, e Rebeca entendeu que estava sozinha naquele momento. Ela foi para o quarto, pegou a mochila, colocou dentro o que conseguia carregar. Algumas roupas, os documentos, o celular, algum dinheiro que tinha guardado. E a Bíblia. Colocou a Bíblia por último, com cuidado. Passou pela sala sem olhar para o pai. Dona Marlene se levantou com os olhos úmidos, mas não disse nada além de um sussurro quase inaudível. Toma cuidado. Rebeca saiu. A porta bateu. Nos primeiros dias, ela ficou na casa da amiga que a havia levado à igreja pela primeira vez. Juliana era filha de uma família simples, e a casa era pequena, mas a acolhida foi grande. Não havia espaço físico, mas havia coração.
Rebeca dormiu no sofá por semanas, acordava cedo para não atrapalhar a rotina da família, saía para a faculdade, voltava à noite, e à noite orava. Não orava pedindo para o pai mudar, não pedia que a situação se resolvesse rapidamente. Orava pedindo força para o que viesse a seguir. Ela não parou de estudar. Estava no 2º ano de administração e se recusou a abandonar o curso. Conseguiu um emprego de meio período em uma papelaria perto da universidade, que pagava pouco, mas o suficiente para começar a contribuir com o que consumia na casa de Juliana. Todo o real que entrava era separado com cuidado. Ela tinha uma caderneta onde anotava cada gasto, cada entrada. Não por obsessão, mas porque sabia que precisava ser responsável com o que tinha, por menor que fosse. A fé não a tornava ingênua, a fé a tornava determinada. Com o tempo, conseguiu alugar um quarto em uma república com outras 3 meninas. Era apertado, era barulhento, havia conflito de horário de banheiro e de temperatura do ar-condicionado, mas era dela. Era seu espaço, sua independência. Ela trabalhou, estudou, economizou. Formou-se em administração 3 anos depois com a nota mais alta da turma. Seu Hélio não foi à formatura. Dona Marlene foi, sozinha, sem contar para o marido. Ficou no fundo do auditório e aplaudiu com os olhos marejados. As duas não conversaram naquele dia, mas Rebeca a viu, e isso foi suficiente. Depois da formatura, Rebeca conseguiu um emprego em uma empresa de gestão imobiliária em Goiânia. Começou no administrativo, passou para o financeiro e com o tempo foi se tornando referência na equipe. Era meticulosa, honesta e tinha uma capacidade rara de enxergar oportunidade onde outros viam apenas problema. Seu chefe uma vez comentou que ela tinha olho clínico para imóvel. Ela sorriu e não disse, mas pensou: eu aprendi a enxergar valor no que o mundo descarta. Em 5 anos havia juntado uma quantia razoável. Não era fortuna, mas era resultado de disciplina real, de escolhas difíceis, de abrir mão de conforto agora para construir segurança depois. E durante todo esse tempo, a fé continuou sendo o eixo. Ela continuava frequentando a mesma igreja onde havia começado, e com o tempo passou a liderar o grupo de jovens, a ajudar na tesouraria, a visitar famílias em situação vulnerável. Não fazia isso por obrigação, fazia porque era o que fazia sentido. Foi numa dessas visitas que ela chegou ao bairro do setor Novo Horizonte, uma região da periferia de Goiânia que havia crescido rápido demais e de forma irregular. Casas simples, ruas sem calçamento em alguns trechos, crianças brincando na rua em horário de escola. Ela foi visitar uma família que a pastora havia indicado, uma mãe sozinha com 3 filhos pequenos. Quando saiu da visita, estava andando pela rua principal quando viu o imóvel. Era um prédio de esquina. Paredes de tijolo à vista descascado, janelas com grades enferrujadas, uma placa de madeira pendurada de lado com letras apagadas que mal se conseguia ler. Igreja Evangélica Batista Monte Sião. A porta estava fechada com corrente, mas havia uma placa menor colada no portão. Vende-se, abaixo, um número de telefone. Rebeca parou. Ficou olhando por alguns minutos. O lugar era claramente antigo, claramente abandonado. As paredes de fora tinham pichações no rodapé. O telhado tinha uma parte que havia cedido, visível da rua. O terreno ao lado estava tomado por mato. Pelos critérios normais de mercado, era um imóvel problemático. Era o tipo de coisa que qualquer avaliador olharia e diria: dá mais trabalho do que vale. Ela fotografou o número e guardou no celular. Naquela noite, na sua casa que agora era um apartamento de 2 quartos que ela dividia apenas com uma amiga, ela ficou olhando para as fotos. Não conseguia explicar o que sentia. Não era exatamente entusiasmo, não era romantismo. Era algo mais sólido, como reconhecimento, como se ela soubesse, sem ter como provar, que aquele lugar importava. Ligou no dia seguinte. O proprietário era um senhor chamado Dário, herdeiro do imóvel que havia pertencido ao seu pai, um dos fundadores da congregação que ali existiu por mais de 30 anos. A igreja havia encerrado as atividades 6 anos antes, quando a seu último pastor havia adoecido, e os membros remanescentes, já poucos e idosos, foram se dispersando. O terreno ficou, o imposto acumulou, a manutenção foi negligenciada. Seu Dário estava cansado de pagar IPTU de um imóvel que não gerava nada. Queria se livrar. O preço que pediu foi R$50 mil. Rebeca tinha 42 mil guardados. Ela poderia ter dito não. Poderia ter agradecido e seguido em frente. Mas ligou para Juliana, que ainda era sua melhor amiga, e contou o que havia visto. Juliana ouviu em silêncio e disse uma coisa simples: Beca, toda vez que você vai fazer algo que é de Deus, aparece um obstáculo de R$8 mil. Rebeca riu.
Depois ficou quieta pensando. Nos 3 meses seguintes, ela negociou. Conversou com seu Dário, explicou sua situação com honestidade. Propôs pagar 35 mil à vista, o que tinha disponível após reservar uma margem de segurança, e o restante em parcelas combinadas diretamente com ele, sem banco, sem intermediário. Apresentou uma carta com suas intenções para o imóvel, descrevendo o que pretendia fazer ali. Seu Dário leu a carta, ficou em silêncio por um tempo e disse: "Meu pai teria gostado de você." Fecharam um negócio com um aperto de mão e um contrato simples lavrado em cartório. Com 26 anos, Rebeca Almeida era dona de uma igreja abandonada no setor Novo Horizonte de Goiânia. O que aconteceu depois não foi glamuroso, não foi rápido, não foi fácil. A primeira vez que ela entrou sozinha no imóvel, após pegar as chaves, foi uma quinta-feira de tarde. O cheiro de bolor era forte, o piso de cimento estava rachado em vários pontos, o banheiro dos fundos estava com a descarga quebrada e havia umidade na parede que indicava infiltração antiga. O telhado parcialmente cedido deixava entrar não apenas luz, mas também chuva, e havia marcas escuras no piso onde a água havia empoçado por anos. Os bancos de madeira, uns 20 no total, estavam empilhados no fundo, alguns ainda inteiros, outros com pernas quebradas. No púlpito de madeira antiga, havia uma camada de poeira de anos. Ela ficou parada no meio do salão por alguns minutos, olhando para tudo aquilo. Depois tirou o caderno da bolsa, sentou-se em um dos bancos que ainda aguentava peso e começou a listar. Não foi uma lista de milagres que ela esperava. Foi uma lista de trabalho. Telhado, encanamento, piso, elétrica, pintura, portão, banheiros, janelas. Cada item com uma estimativa de custo ao lado, baseada em pesquisas que ela havia feito antes mesmo de fechar o negócio. Ela não havia comprado o imóvel por impulso emocional. Havia comprado com planilha aberta, com pesquisa de preço de material, com orçamento de mão de obra. A fé havia dado a direção. A disciplina havia calculado o caminho. Nos fins de semana seguintes, ela chegava cedo, com roupa velha, luvas e vassoura. Começou pelo básico, varrendo, jogando fora o que não tinha salvação, separando o que ainda prestava. Juliana apareceu na segunda semana com mais 2 amigas da igreja. Ninguém pediu. Elas simplesmente apareceram com rodo e balde. Depois vieram outras pessoas. Um rapaz da congregação que trabalhava com construção civil avaliou o telhado gratuitamente e indicou um profissional de confiança, que cobrou um preço justo. Um irmão mais velho que tinha experiência com elétrica refez a instalação em 2 finais de semana. As paredes foram lixadas, tratadas, pintadas por mãos voluntárias. Nada foi perfeito. O piso ficou irregular em alguns pontos porque a verba não deu para refazer tudo de uma vez. A pintura externa tinha leves diferenças de tom entre partes feitas em dias diferentes. O banheiro novo funcionava, mas a louça era simples, básica. Mas estava limpo, estava seguro, estava vivo. 3 meses depois da compra, Rebeca abriu as portas pela primeira vez. Não havia nenhuma placa nova do lado de fora. Não havia faixa, não havia convite formal. Ela simplesmente abriu o portão às 9 da manhã de um sábado, colocou algumas cadeiras no espaço, preparou um bule de café e ficou lá. Algumas pessoas que moravam no entorno e haviam observado a reforma passaram, olharam pela grade e ela convidou para entrar. Entraram alguns, tomaram café, conversaram, nada mais. Na semana seguinte, apareceu uma família que havia sabido por um vizinho. Na seguinte, mais gente. Em um mês, o espaço já recebia cerca de 40 pessoas às manhãs de sábado, sem que houvesse culto formal, sem que houvesse estrutura religiosa definida ainda. Era um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas chegavam com seus problemas, tomavam café, conversavam e às vezes pediam oração. Rebeca nunca forçou nada. Quando alguém pedia oração, ela orava. Quando alguém queria silêncio, ela ficava ao lado em silêncio. Quando alguém queria falar, ela ouvia de verdade, sem olhar para o celular, sem apressar a conclusão, sem empacotar a dor do outro em uma resposta rápida. Com o tempo, o espaço começou a crescer de dentro para fora. Uma mãe do bairro perguntou se podia trazer as crianças aos sábados para uma atividade enquanto ela trabalhava. Rebeca disse que sim. Organizou uma turma de reforço escolar com voluntários da sua igreja de origem. Uma vez por semana, crianças do bairro chegavam para receber ajuda com matemática e português. Isso não havia sido planejado. Havia sido respondido. Um senhor aposentado que havia passado pela porta certa vez perguntou se podia ajudar em algo. Ela disse que sim, que havia uma torneira que estava pingando. Ele foi,
consertou e voltou na semana seguinte. E na outra. Com o tempo, passou a ser a referência para qualquer problema hidráulico do espaço. E mais do que isso, passou a ser uma presença constante, alguém que ajudava, que conversava com os mais jovens, que levava consigo a consistência que só vem de quem viveu muito. Rebeca continuava trabalhando na empresa de gestão imobiliária. Não havia abandonado o emprego, não havia romantizado a situação. Ela sabia que o espaço precisava de sustentação financeira real, e enquanto o lugar não tinha condições de se sustentar com autonomia, ela era parte desse sustento. Usava parte do seu salário para pagar as contas fixas do espaço, luz, água, gás para o fogão onde o café era feito. Administrava tudo com a mesma planilha que havia usado para calcular a reforma. Mas algo estava mudando também na vida dela, de forma que ela não havia planejado e que demorou tempo para entender. Seu Hélio havia sabido do imóvel por meio de Camila, que havia sabido por Juliana em uma situação casual. A notícia chegou para ele de um jeito que ele não esperava. Não como religiosidade, mas como negócio. Sua filha havia comprado um imóvel, havia reformado, havia criado um espaço que estava gerando movimento em um bairro onde não havia nada parecido. Para um homem que entendia o mundo pela linguagem do resultado concreto, aquilo tinha peso. Ele não ligou, mas passou a perguntar para Camila com frequência como estava o lugar, quantas pessoas iam, se Rebeca estava bem. Camila respondia o que sabia, que era pouco, porque Rebeca nunca havia feito questão de divulgar o que fazia. Não era modéstia calculada. Era foco genuíno. Ela estava tão ocupada com o que havia para fazer que não sobrava espaço para pensar em como as coisas apareceriam para fora. Dona Marlene foi a primeira a aparecer. Chegou em uma manhã de sábado sem avisar, sozinha, usando um casaco azul que Rebeca lembrava de ver no armário da mãe desde a adolescência. Parou na porta do espaço e ficou olhando. Rebeca a viu, ficou parada por um segundo e foi até ela. As duas não se abraçaram imediatamente. Ficaram a um passo de distância por alguns segundos, como se precisassem reaprender a ocupar o mesmo espaço. "Eu vim ver o que você fez", disse Dona Marlene. A voz era controlada, mas os olhos não. Rebeca fez um gesto simples com a mão, convidando-a a entrar. Mostrou o espaço sem discurso, sem explicação longa. Só caminhou ao lado da mãe enquanto ela olhava para tudo. As paredes pintadas, as cadeiras organizadas, as crianças que naquela manhã estavam recebendo reforço em um canto do salão, o bule de café sobre a mesinha perto da porta, o senhor aposentado ajeitando um banco no fundo. Dona Marlene ficou em silêncio por um tempo longo. Depois virou para sua filha. "Seu pai não sabe que vim." Rebeca assentiu. "Eu sei." Houve pausa. "Você está bem?" perguntou a mãe. Rebeca respondeu sem hesitar. "Estou, mãe." Dona Marlene assentiu devagar, como quem processa algo que demorou anos para assentar. Ficou por mais 1 hora. Tomou café. Conversou com algumas pessoas. Quando foi embora, não disse que voltaria, mas Rebeca sabia que voltaria. Voltou 3 semanas depois. E depois voltou de novo. Sobre seu Hélio, o processo foi mais longo. Eram necessários mais tempo, mais silêncio e um tipo de evento que ninguém havia planejado. Havia uma criança no bairro chamada Mateus, 8 anos, filho de uma mãe solo que trabalhava como caixa em um supermercado e que havia começado a trazer o menino ao reforço escolar do espaço. Mateus era inteligente e agitado, com aquela energia específica de criança que processa o mundo mais rápido do que o ambiente ao redor consegue acompanhar. Com o tempo, passou a frequentar o espaço além do reforço escolar. Chegava no sábado de manhã e ficava ajudando, carregando cadeiras, servindo café para os adultos com seriedade cômica, tratando cada tarefa como missão importante. Em uma tarde de semana, quando o espaço estava fechado, Mateus apareceu sozinho batendo no portão. Rebeca estava lá fazendo contas. Abriu o portão e o menino estava com o joelho machucado. Havia caído andando de bicicleta a algumas ruas de distância. Não estava chorando, mas estava com aquele olhar de criança, tentando ser mais corajosa do que se sente. Ela limpou o machucado, colocou o curativo, deu água e ficou conversando com ele enquanto esperavam a mãe, que havia sido avisada por celular. Enquanto esperava, Mateus olhou ao redor do espaço e perguntou: "Tia Beca, por que você comprou uma igreja velha?" A pergunta era completamente direta, sem malícia, com aquela sinceridade específica de criança, que ainda não aprendeu a reter o que pensa. Rebeca sorriu. Ficou um momento pensando antes de responder. Porque às vezes as coisas que parecem velhas por fora ainda têm muita vida por dentro.
E às vezes precisam de alguém que acredite nisso antes que os outros consigam ver. Mateus considerou a resposta com a seriedade que só criança de 8 anos tem. Depois assentiu como se aquilo fizesse todo sentido. Como eu, ele disse. A professora falava que eu era bagunceiro, mas aqui eu ajudo e ninguém fala isso. Rebeca ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: É. Como você. A mãe de Mateus chegou pouco depois, aliviada, agradecida. Quando elas conversaram na porta, ela disse uma coisa que ficou com Rebeca por dias. Esse lugar fez meu filho acreditar que ele presta. Isso não tem preço. Não tem preço. Rebeca pensou nessa frase muitas vezes nas semanas seguintes, porque havia uma tensão que ela carregava e que ainda não havia resolvido completamente. A tensão entre o que o espaço precisava financeiramente para crescer e o que era possível com os recursos que ela tinha. Ela havia chegado ao limite do que podia sustentar sozinha. O espaço estava funcionando, estava vivo, mas para avançar para o próximo passo precisava de mais estrutura, e estrutura custava. Foi nesse momento que ela tomou uma decisão que assustou quase todo mundo ao redor. Ela pediu demissão do emprego. Não foi impulsividade. Havia calculado, havia guardado um fundo de reserva, havia feito um plano detalhado de como o espaço poderia se sustentar com uma combinação de doações regulares de membros, parcerias com entidades do bairro e um serviço de assessoria que ela prestaria como autônoma para algumas empresas usando sua experiência em gestão financeira. Apresentou o plano para Juliana, para a pastora da sua igreja de origem e para um contador que ela conhecia. Todos disseram que era arriscado. Ela disse que sabia. E foi. Os primeiros 3 meses depois da demissão foram os mais difíceis desde que havia saído da casa do pai. Havia semanas em que as contas fechavam no limite. Havia momentos em que ela olhava para a planilha e ficava sentada em silêncio por um tempo antes de conseguir continuar. Mas as coisas foram se ajeitando. A assessoria financeira foi crescendo por indicação. Uma empresa local que descobriu o trabalho do espaço no bairro fez uma doação que cobriu 3 meses de conta de luz e água. O reforço escolar foi formalizado como projeto social e recebeu uma verba pequena, mas real, de um programa municipal. O espaço não ficou rico, mas ficou sustentável. E nesse período, algo aconteceu que Rebeca não havia previsto em nenhuma planilha. Seu Hélio apareceu. Foi uma tarde de quarta-feira, dia que normalmente o espaço não tinha movimento. Ela estava sozinha, organizando documentos, quando ouviu alguém bater no portão. Foi abrir e ficou parada quando viu o pai. Ele estava de calça social e camisa, o jeito que sempre se vestia, com aquela postura ereta de homem que aprendeu que aparência é também comunicação. Estava sozinho. Não havia ensaio no rosto, não havia segurança excessiva. Havia, pela primeira vez que ela se lembrava, uma espécie de hesitação. "Posso entrar?" ele perguntou. Ela abriu o portão sem dizer nada. Ele entrou devagar. Olhou ao redor com aquele olhar de avaliação que ela reconhecia desde criança, o olhar de homem que analisa tudo antes de emitir qualquer julgamento. Caminhou pelo salão, parou na frente dos desenhos que as crianças do reforço haviam feito e que estavam pregados na parede. Ficou olhando para eles por um tempo. Depois virou para a Tafilha. "Quanto custou reformar?" perguntou. Era da linguagem dele. Começar pelo concreto. Ela disse o valor. Ele assentiu. "Você fez com pouco." Não era elogio exatamente, era reconhecimento técnico, mas vindo dele, naquele contexto, era muito. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Depois seu Hélio foi até uma cadeira e sentou-se, o que surpreendeu Rebeca, porque ele era o tipo de homem que raramente sentava em lugar que não conhecia. Ela sentou na cadeira ao lado. "Eu vim porque sua mãe passou meses falando sobre esse lugar", ele disse. "E eu preferia vir ver com os meus olhos do que ficar ouvindo pela metade." Havia algo na frase que não era só explicação. Era também, se ela ouvisse com cuidado, uma forma de dizer que havia prestado atenção, mesmo fingindo que não. "Você podia ter ligado", disse ela sem agressividade, apenas com verdade. Ele olhou para as mãos por um momento. "Podia." Não acrescentou nada, mas o silêncio depois da palavra tinha peso. "Eu não vim para pedir desculpa com palavras bonitas", disse ele depois. "Eu não sei fazer isso. Nunca soube." Rebeca ficou quieta. "Mas eu vim porque quero entender o que você fez aqui. E por quê?" Ele parou. Começou de novo. "E porque eu errei. Naquela manhã. Sei que errei." Para um homem como seu Hélio, aquela frase custou anos.
Rebeca sentiu o peso daquilo. Não sentiu alívio imediato, não sentiu que tudo havia se resolvido. Sentiu que havia uma abertura, pequena, real, que antes não existia. Eu não guardo mágoa, pai, disse ela com cuidado. Mas eu também não vou fingir que não doeu, porque doeu muito. Ele assentiu. Eu sei. Voltou a olhar para os desenhos das crianças na parede. Você tinha 20 anos e eu fechei a porta na sua cara por causa de uma Bíblia. Ela não respondeu. Não havia o que acrescentar. Ele havia dito com mais clareza do que ela esperava. O que você precisa aqui? Ele perguntou depois, mudando de tom para o terreno que ele dominava, o terreno prático. Ela hesitou. Não sabia se era o momento, se era a forma certa. Mas ele havia perguntado com sinceridade, e ela havia aprendido que sinceridade merece sinceridade. Falou sobre o telhado de uma das alas laterais que ainda precisava de atenção, sobre a ideia de ampliar o projeto de reforço escolar para mais dias da semana, sobre a necessidade de um computador melhor para administrar as finanças do espaço. Ele ouviu tudo sem interromper. Depois disse: Me manda por mensagem uma lista detalhada. Ela ficou olhando para ele. Pai, me manda a lista, Rebeca. Havia naquele tom algo que ela reconhecia. Não do pai que havia batido a porta, mas de um homem que encontrou a única forma que conhecia de pedir para participar. Ela mandou a lista naquela noite. 2 sábados depois, seu Hélio apareceu com 2 funcionários da distribuidora e um conjunto de ferramentas. Passou o dia ajudando a resolver o telhado da ala lateral. Não pregou nada, não falou de fé, não fez discurso, trabalhou. No final do dia, quando ia embora, parou na porta e olhou para Rebeca. Semana que vem eu trago o computador. E saiu. Dona Marlene, que havia chegado mais cedo naquele sábado, observou tudo à distância com os olhos brilhando. Quando o marido foi embora, ela foi até Rebeca e ficou do lado dela por alguns segundos em silêncio. Depois disse apenas: Deus tem paciência que a gente não tem. Rebeca sorriu. Concordou. O espaço continuou crescendo de forma silenciosa. Não virou notícia de jornal. Não apareceu em rede social de forma espetacular. Mas quem morava no bairro sabia que estava lá. Sabiam que era um lugar onde se chegava com qualquer coisa e ninguém era mandado embora. Sabiam que o café estava sempre pronto. Sabiam que se uma criança precisava de ajuda com tarefa, havia alguém para ajudar. Sabiam que se alguém precisava apenas de silêncio em companhia, havia aquele banco de madeira simples esperando. Rebeca completou 28 anos alguns meses depois. Juliana fez um bolo simples e levou no sábado. Algumas pessoas do bairro que frequentavam o espaço estavam lá. Seu Hélio e Dona Marlene também foram. Sentaram em cadeiras do mesmo salão onde um ano antes havia apenas poeira e memória. Seu Hélio não orou naquele dia. Não cantou nenhum hino. Não abriu nenhuma Bíblia. Mas ficou lá até o fim. E quando foi embora, abraçou a filha. Foi um abraço curto, sem palavras, do tipo que homens da geração dele não costumam dar facilmente. Mas foi real. Rebeca ficou parada na porta depois que todos foram embora, olhando para o salão vazio. Os bancos ajeitados, as cadeiras no lugar, o bule na mesa, os desenhos das crianças na parede. Pensou na menina de 20 anos que havia saído de casa com uma mochila e uma Bíblia. Pensou em quantas vezes havia dormido no sofá da casa de Juliana rezando por direção. Pensou nos 42 mil reais que havia guardado real por real. Pensou na manhã em que havia entrado naquele lugar pela primeira vez e encontrado apenas cheiro de bolor e telhado cedido. Não havia nenhuma fórmula que explicasse o que havia acontecido. Não havia um passo a passo. Não havia método. Havia fé. Havia trabalho. Havia disposição de aparecer todos os dias no lugar que ninguém mais queria e de continuar aparecendo mesmo quando o resultado ainda não estava visível. Ela apagou a luz, fechou o portão e caminhou até o carro. No dia seguinte, o portão abriu de novo às 9 da manhã. O bule foi para o fogo. A vassoura passou pelo piso e as pessoas começaram a chegar. E o lugar que havia sido descartado continuou cumprindo, dia após dia, o único propósito que sempre teve: receber quem chega sem ter mais onde ir e fazer com que essa pessoa perceba, antes de sair, que ainda tem valor. Não é necessário muito para isso. É necessário alguém que acredite antes que os outros consigam ver. Rebeca Almeida acreditou. E 50 mil reais nunca valeram tanto.